Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia para louvarmos, adorarmos a Deus e fazer uma reflexão da sua palavra. Queremos dar parabéns aos aniversariantes e fazer uma oração para você que está passando algum problema e que precisa de um milagre de Deus. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, te agradecemos por tudo, pelas bênçãos recebidas, por o Senhor até aqui ter nos abençoado. Te pedimos, o Senhor, misericórdia, por aqueles que foram contaminados pelo Covid, que faleceram, Senhor, que o Senhor consola as famílias. Nos livre dessa maldição, Jesus. Que logo todos estejam vacinados, que todos tomem a precaução correta. O Senhor abençoe aqueles que estão passando por problemas financeiros nessa época difícil, desemprego, contas a pagar. Os que também estão, Senhor, passando outros problemas de saúde, problema familiar, problemas com filhos. Ou, Senhor, aqueles que sofrem, como os presidiários, Senhor, os exilados, e países em guerra, secas, e tantos problemas que há no mundo, Senhor. Que haja, Senhor, um livramento, que haja um milagre, que o Senhor nos livra, Senhor, de todos os males. É tudo que pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar de Jesus no Getsêmani, antes de ser traído. E vamos ler em Marcos 14, 32, 33 e de 36 a 38. Ele não vai ler o texto todo porque é muito longo, mas vamos ler partes dele que... Lê para nós, por favor. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Jesus disse aos discípulos, quando orava no Getsêmani, antes de ser traído e entregue aos soldados romanos: vigiai e orai, para não cair em tentação. O que este texto tem a dizer a nós nesse tempo de pandemia? Vigiar e orar para não cair em tentação. Vamos fazer uma relação desse texto com esse momento difícil de pandemia que nós estamos passando. E que Deus nos abençoe. O tema da nossa homilia: a tentação e o Covid-19. Vamos falar junto? A tentação e o Covid-19. Jesus foi para um lugar chamado Getsêmani com Pedro, Tiago e João, 3 discípulos. Tiago era irmão de João. O irmão de Pedro era André, vocês sabem, mas André não estava lá. E deixou os discípulos em um lugar separado e foram orar isoladamente. E disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Jesus disse: eu estou muito triste, muito angustiado, fique aqui, toma cuidado, vigie. Jesus disse isso porque os soldados romanos estavam próximos ou prestes a prendê-lo, e Judas ia dar um beijo em Jesus, e Jesus estava muito angustiado, que sabia que isso ia acontecer, mas os discípulos não estavam a par do que ia acontecer, estavam tranquilos. Jesus falou assim: o momento é muito grave, eu vou ser entregue na mão dos romanos e dos líderes religiosos hebreus, e você sofrer muito, e está próximo. E eles estavam tranquilos. E Jesus volta e encontra os discípulos dormindo, e pergunta a Pedro: você não pode ficar acordado uma hora? Numa hora tão difícil, você não pode ficar acordado? Estava todo mundo dormindo.
E ele disse a Pedro: 1 hora só. Como você consegue dormir numa situação tão difícil dessa? Criança consegue, né? Que criança não tem noção do que está acontecendo. Às vezes está todo mundo acordado, elas dormem. Atitude de criança. Depois diz para todos os 3: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele diz: vigiem e orem para não cair em tentação. Nós vamos ver o que é tentação, o que é vigiar, o que é orar. E a carne, o que é a carne? O que é o espírito? A carne é quando nós estamos espirituais. Não, o espírito é quando nós estamos espirituais, ligados com Deus. E a carne, como nós estamos na nossa natureza humana, como eles estão. Mas esse assunto eu não vou tratar agora. Vamos falar da tentação. Para não cair em tentação, é necessário antes agir e depois orar, segundo Jesus. Primeira coisa, vigia, depois você ora. Ah, mas a oração não é tão importante? Não. Jesus pôs vigiar primeiro. E é bom salientar que esse texto tem nos outros evangelhos e não foi mudado essa ordem. Vigiem e orem. Vamos lá. Para não cair em tentação, vamos falar primeiro o que é tentação. Eu não vou entrar muito, tem vários versículos na Bíblia falando, mas eu vou pegar só. Vou ser sucinto. A tentação é o desejo de fazer algo errado que nos leva ao fracasso. Quando uma pessoa cai em tentação, é porque ela não resistiu ao desejo e fez algo errado, cometeu um pecado. O pecado significa errar o alvo, fazer algo errado. O resultado é o fracasso, a derrota, a morte. Então, tentação, o que é? O desejo de fazer algo errado. Cedeu à tentação, você pecou. Então, a Bíblia, ela vai dizer, por exemplo, em Romanos 6, 23, lê para nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado, do erro, de ceder à tentação é a morte. Eu peguei um exemplo assim, que é o mais fácil. Vamos pôr uma pessoa que entrega ao álcool e larga o emprego, larga a família. Ele não resiste, ele não vence esse desejo. E ele resolve largar o vício. E vai ser uma luta terrível entre a carne e o espírito. A mente quer uma coisa, o corpo pede outra. Ou às vezes até a mente pede a coisa errada. E o que é a tentação? É o desejo. Então, esse desejo que ele tem de beber, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fugir dele. Ele tem que estar atento. Não frequentar ambiente que tem bebida. Cortar suas antigas amizades, ter outras amizades. Ele está sempre, senão ele vai cair. Então isso é vigiar. Vigiar é prestar atenção, tomar cuidado, correr, não é? Quando nós vamos fazer quando eu vou falar sobre vigiar, vai ficar mais fácil, eu já estou adiantando. Então, o cair na tentação é o quê? Fazer aquilo que o seu desejo dizia, é o fracasso. Quantas vezes você vê, o sujeito parou de beber, parou de consumir droga, parou de fazer coisa errada, e estava ajustando a vida dele, e ele voltou a fazer tudo errado. Quantas vezes você já ouviu isso? Ele cedeu ao desejo, à tentação. Então a gente falou sobre a tentação. Agora vamos ao que? Vigiar. Eu adiantei um pouco, né? Confundi um pouco o assunto. O que é vigiar? Quando Jesus disse aos discípulos, vigiem, ele estava dizendo, fiquem atentos para não dormir, porque vai acontecer muitas coisas agora, e vou ser entregue nas mãos dos romanos. Então Jesus estava falando isso, cuidado, o momento é grave, e vocês estão muito tranquilos.
Vigiar é tomar cuidado para não dormir, evitar o erro, fugir da tentação. Isso é vigiar. Se a pessoa tem problemas com algum vício, ela tem que fugir de ambiente que lhe causa desejo de voltar a praticá-lo. Fugir da tentação. Quando liberto do vício, poderá levar uma vida normalmente. Muito bom. Então, enquanto ele está naquele processo de tratamento de algum vício, ou seja, jogo, ele tem que tirar tudo da casa dele que lembra aquilo, para que esse desejo, né, não volte. Que esse desejo não domine. Por exemplo, caso desejo o álcool tem recuperar, deve-se evitar festas que tenham consumo de álcool. Depois de recuperado, volta ao normal e podem frequentar esses ambientes. É uma luta. É uma luta. Vigiar não é fácil. Vigiar não é fácil. Qual é o nosso pecado? É diferente um do outro. O que pode ser um desejo para mim, pode não ser para o outro. Mas aquilo que é meu, eu tenho que evitar. Então, a tentação, ela é um inimigo que você vence vigiando. E esse vigiar é fugir dela. Então, a tentação, você vence ela fugindo dela. Correndo dela. Não existe assim, seja macho, não seja covarde. Você parou de beber recentemente, vai lá no ambiente de bebida e vê o sujeito virando a bebida assim. Não existe isso. Você não vai em tratamento nenhum de alguma recuperação, seja qual vício, ele vai te falar isso. Deixa de onda, né? Não existe isso. Porque a luta é difícil. Covid-19. Com o Covid-19 não é diferente. É necessário fugir dele para não ser contaminado. Evitar aglomerações. O horrível lockdown, mas necessário. Depois de passar a pandemia, todos poderão aglomerar nas igrejas, estádios e festas. Então, como vigiar é correr, evitar a tentação, evitar a contaminação do que você fazia errado, o Covid não vai ser um pouco diferente. Você tem que evitá-lo, você não vai enfrentar um inimigo que você não vê. Um inimigo que você não tem noção. Às vezes a pessoa está contaminada e ela é assintomático. Então você tem que evitar a contaminação igualzinho quem está fugindo da tentação. Quem está vigiando, então presta atenção, toma cuidado. E a gente recebe inúmeros, né, vídeos dizendo, não, isso não é problema. E nós estamos batendo recordes e recordes de contaminação e de mortes. Então hoje, em proporção, nós somos, por população, nós somos o país que mais morreu gente no mundo. E estamos brincando. Não se brinca com a tentação. Não se brinca com o Covid. Não se brinca com a pandemia. Que se ela não te matar, ela vai matar alguém da sua família. E morrer não é coisa natural. Não, todo mundo morre um dia. Não é assim, não. Isso é para quem é insensível. Para quem não tem amigo e não tem família e não está aí para ninguém. Porque nós sentimos muito quando morre um parente ou um amigo nosso. Temos que evitar, sim, como temos que evitar a tentação. Não é natural a pessoa morrer numa sarjeta bêbado ou gastar tudo que tem em jogo. Isso não é natural. Temos que fugir disso. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E orar, o que é orar? Orar é falar e escutar a Deus, ter uma comunhão com Ele, estar ligado a Ele.
é estar cheio do Espírito Santo. É estar ligado com Deus. Porque aí, se você estiver ligado com Deus, essas coisas do desejo humano e do pecado, elas afastam de nós. É a segunda maneira que nós temos de enfrentar a tentação. Uma, vigiando, correndo dela. Outra, quando não tem jeito, que você tem que enfrentar ela mesmo, que chega um ponto que você tem que enfrentar ela. O que vai valer? Você está com a vida de oração e cheia do Espírito Santo. Só assim o cristão estará protegido de ceder à tentação, se estiver cheio do Espírito Santo. Lê para mim Gálatas 5, 16 a 25. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amém. Então, o que eu desejo é que a minha natureza humana deseja. E dá um conflito. Que diz, faça. O outro diz, não faça. O Espírito diz, se você fizer, é o fracasso. Mas sua carne, essa natureza humana diz assim, faça, que é a sua satisfação, o seu desejo. Não preocupa com as consequências. E você só vai alimentar, você só vai vencer se você estiver cheio do Espírito. Aí você vai ter um controle próprio. O Espírito Santo que vai te ajudar nessa luta. Naturalmente você não enfrenta. Né? Tem uma história que a gente sempre repete, né? O cachorro branco e o cachorro amarelo. Aí o outro perguntou assim, qual que vai vencer? Era igualzinho ele, mesma raça. Ele falou assim, é simples. Aquilo que você alimentar melhor. Se nós alimentarmos a carne vai vencer. Se nós alimentarmos o Espírito vai vencer. Covid-19. Assim é com o Covid-19. É necessário estar protegido e imune através da vacina, o lavar das mãos e o uso de máscara. Quando você não tem como evitá-lo mesmo, está em isolamento, se estiver em casa, você não precisa se preocupar com isso. Imagina, nem sempre vai poder estar isolado totalmente. É impossível. Né? Lockdown é só um período, porque senão acaba tudo, para tudo. Então você tem que estar protegido. Você tem que estar imune. A vacina vai te dar uma capacidade para o seu corpo reagir ao vírus, que não é natural, é uma coisa injetada, assim como é o Espírito Santo. Ele vem em nós. Nós enchemos dele. E nós vamos ter força para ficar livre das tentações. Como nós, o dia que nós imunizarmos, o nosso corpo vai reagir a esse vírus. E a máscara, que ele vem em nós, só quando ele vier a gente está protegido. Ele não chega. Lavar a mão, você está eliminando ele, acabando com ele. Se a gente pudesse andar com água e sabão o tempo todo, seria ótimo. Alguns até recomendam que lavamos as narinas, coisa que poucos fazem. Então, essa é a diferença. Então, a tentação que leva à morte, e o que nós chegamos? Duas maneiras. Uma é fugindo dela, que é fugir da tentação, né? Que é vigiar. E a outra é se proteger, é estar cheio do Espírito, que é orar. Quando você ora, você está enchendo o Espírito. E não é muito diferente. Estou fazendo esse relacionamento porque a gente está vivendo esse momento e a gente tem que fazer uma contextualização. Lê para mim Mateus 24, 36 a 44. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém. Jesus disse assim, a palavra do próprio Jesus, ninguém sabe a hora que vem, nem os anjos do céu sabem a hora que eu vou voltar, ou que nós vamos encontrar com ele. Então estejam preparados e vigiem, e orem. Vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O que é isso? Você não vai ver. É onde está.
É um inimigo invisível. Jesus não vai falar assim, eu vou voltar amanhã, preparem. Ele vai vir numa hora que você não espera. Uma hora que você não vê. É como um relâmpago. E uma contaminação é a mesma coisa. Então nós temos que estar preparados, mais do que para o Covid, para a vida de Jesus Cristo. Para quando ele vier, ou nós morrermos, estarmos com ele. E ele fala, vigiem, orem, estejam preparados, porque esse momento é muito precioso e ele é real. Nós esperamos a segunda vinda de Jesus Cristo. E ele virá e julgará as pessoas. Não pensa que toda maldade será impune, não. É preciso estar atento, vigiar, para estar preparado para encontrar com Jesus, ou seja, na sua segunda vinda ou na morte. Aceite a Jesus em seu coração e receba a vida eterna. Esteja preparado para a segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz que o ladrão vem roubar, matar e destruir. O ladrão, você não vê ele. Ele está espreita lá. E também não sabe nem a hora, nem o horário. Às vezes você chega em casa, não tem nada em casa. Ou vocês viram a esquina e ele te aborda. Assim é o mal. A gente nunca sabe. E Jesus disse que quando ele voltar a segunda vez, vai encontrar muita gente totalmente desapercebidas, igual os discípulos, dormindo, tranquilo, não sabendo o mal que está para vir. Aí já é tarde. Aí já é muito tarde. Lê a conclusão para mim. Para vencer a tentação, é necessário vigiar e orar. E para vencer o Covid-19, é necessário proteger e imunizar. Amém. Há uma semelhança aí. Não brinque com a sua vida, a sua saúde. E não brigue com a sua vida espiritual e com o seu espírito. Ambos são importantes. O corpo, a vida, e a alma, o espírito, um dia que estará com Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia não despreza um do outro, não. Apesar que o corpo adoece, é frágil, envelhece, mas é através desse corpo que o nosso espírito está aqui. Vamos cuidar. Eu tenho procurado evitar e imunizar contra a tentação e o Covid-19, os dois. Eu tenho preocupado com um ou com o outro só. Eu tenho preocupado com os dois ou com nenhum. É bom sempre estarmos fazendo essa reflexão. Vamos fazer a oração junto? Vou falar, vocês falam junto. Pai protetor, em nome do teu Filho, me dê sabedoria para me proteger das tentações e do Covid-19. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Vamos ficar em pé? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Fique com Deus. Amém.